Tanto que o Salomão lá na Bíblia chamou a mulher de égua de Faraó. O povo nem entende. E eu falo assim, homem de verdade, se o homem me chamar de égua de Faraó, eu falo, esse é homem de Deus, tô indo agora. Por quê? Você já parou pra Imagina o pensar? direct dela agora. Não, mas Alô, eu vou falar égua pra de você. Faraó. Ô, Guilherme de Adão, mas eu vou contar um segredo pra você. GDA. Um homem de verdade, se um homem chegar em mim e falar assim, ó, mas que égua de Faraó. Menina, eu vou olhar e falar, de onde saiu esse homem? É agora que eu caso. Porque um homem, pra saber o que significa chamar uma mulher de égua de Faraó, é porque ele tem um nível de intimidade com Deus muito grande. Sabe por quê? Bem, shalom a todos e bem-vindos ao nosso canal Shabbat Shalom e que o Eterno vos abençoe. Pessoal, se inscrevam no nosso canal, venham fazer parte dessa família agora mesmo e deixem o seu ahad e a sua opinião, que é muito importante. Algumas semanas atrás eu compartilhei um vídeo sobre uma pastora e sexóloga, ela falando sobre o livro de Cantares, Sefer Shinhat Hashirim, ou seja, o livro dos cânticos. Foi uma polêmica e isso gerou, né, uma polêmica muito grande na web, na internet. E eu quero compartilhar com vocês aqui, a pedido de um inscrito que mandou para mim esse vídeo da cristã Priscila Andrade. Ela é cristã, especialista na área de imagem e comportamento e tem quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais e na rede vizinha. Você viu no começo aí as palavras que ela verbalizou sobre as éguas de Faraó. Tem muitas pessoas que romantizam o livro de Cantares para dar cantada em pessoas, ou até mesmo para falar ou criar um poema de amor para um noivo, para uma namorada, para um esposo, ou até mesmo para uma esposa. Porém, para quem não sabe, o livro de Cantares de Salomão, que é Shinhat Hashirim, o Rabi Akiva disse que esse livro ele é um livro tão profundo, tão místico, que ele é considerado como um livro que é santo dos santos. Então, eu quero explicar para vocês o que significa essa palavra. Eu te comparo como as éguas de Faraó. Vamos entender no contexto original hebraico, Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo de número 9. Eu estou com a Bíblia aqui aberta, o livro de Cantares de Salomão, que faz parte de uma das Megilot do judaísmo e da nossa vasta cultura judaica. Diz assim, Cantares 1:9. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Vamos entender no contexto original, Targum, a linguagem mais antiga da Torá, do Tanar, pelo assim chamado, né, a Bíblia Sagrada. Não era comum as éguas de Faraó serem usadas na batalha para perseguir o inimigo. Era muito normal o Faraó usar os cavalos para a batalha e não a égua. Mas por que Salomão comparou Sunamita como as éguas de Faraó? Será que traz alusão às batalhas de Faraó? Sabemos que Faraó ele era um rachá. Rachá no hebraico significa ímpio. Faraó, ele adorava vários deuses. Faraó cometia avodazará, idolatria, adorava vários deuses. Então, assim, é muito estranho Salomão comparar Sunamita como as éguas de Faraó. Até porque, para quem não sabe, cada objeto, um animal, enfim, era considerado no Egito Antigo uma tipologia de um deus pagão. Eles nomenclaturavam um animal, qualquer coisa, uma mosca, a um deus pagão. Por isso que Deus ele envia as 10 pragas, inclusive as pragas das moscas, enfim. E aquelas moscas ali tinham um significado de um deus pagão. Então é muito incoerente Salomão trazer alusão às éguas de Faraó para elogiar
Sulamita, pois Salomão conhecia a Torá, ele conhecia a história do Egito, ele conhecia a Agadá, até porque Salomão ele era judeu, e todo judeu, em Semear Hagpeça, eles leem, né, o Sefer, né, Agadá, que é para fazer ali a mitzvah do Semear Hagpeça, a festa da Páscoa judaica, que traz alusão à saída de Israel, do povo hebreu, do Egito. Então, vamos entender aqui à luz dos nossos sábios e à luz da cultura judaica. Primeiro, vamos reagir aqui ao vídeo da Priscila Andrade. Vamos lá. Que o Salomão lá na Bíblia chamou a mulher de égua de Faraó. O povo nem entende. E eu falo assim, homem de verdade, se o homem me chamar de égua de Faraó, eu falo, esse é homem de Deus, tô indo agora. Por quê? Você já parou pra Mas no pensar? direct dela agora. Não, uai, mas eu vou falar pra você. Faraó. Ô, Guilherme de Adão, mas eu vou contar um segredo pra você. GDA. Um homem de verdade, se um homem chegar em mim e falar assim, ô, mas que égua de Faraó. Menina, eu vou olhar e falar, de onde saiu esse homem? É agora que eu caso. Porque um homem, pra saber o que significa chamar uma mulher de égua de Faraó, é porque ele tem um nível de intimidade com Deus muito grande. Sabe por quê? Isso é verdade. Para um homem chamar uma mulher de éguas de Faraó, ele tem um nível de Kiddushá, de santidade e de espiritualidade muito alto. Eu vou te explicar por quê. Você sabe o que está por trás? Numa geração que ama ser chamada de eguinha pocotó, o pai Salomão já tinha ensinado a chamar as mulheres de égua de Faraó. Isso eu concordo com ela. Eguinha pocotó qualquer um monta, uma égua de Faraó é só o verdadeiro rei que monta. A égua de Faraó levava o rei para as guerras e para as vitórias. Mas vamos entender que qual o rei que ela está se referindo ao rei Faraó. Porém, no original, se refere ao santo bendito seja, ao rei, ao todo-poderoso, a Hashem, o nosso Deus. Vamos lá. Mas as eguinhas pocotó levam o homem para qualquer lugar que vocês já sabem. Como eu sou templo de habitação do Espírito Santo, é só um verdadeiro rei que vai montar. Porque o rei é o único que sabe direcionar. Vocês querem ter mulher de verdade, mas vocês não sabem liderar. É por isso que vocês ficam com as eguinhas pocotó e não com as éguas de Faraó. Vocês sabiam que as éguas de Faraó hoje em dia deveriam valer muito mais que pelo menos uns 10 milhões, porque elas foram as que deram origens aos puros sangues árabes. Isso é com certeza, até porque no Oriente Médio, até hoje, o Oriente Médio, não os judeus, eles fazem menção de cantares sobre as éguas de Faraó. De fato, realmente teriam muito valor nos dias de hoje. As éguas de Faraó foram as que deram origem a todos os cavalos mais caros da face da terra. E elas, dá uma olhada, pensa numa égua de Faraó, pensa comigo como é que era. Imagina, eu falo pra mulherada lá que eu trabalho, viu, Edu, as filhas de Eva? Mulherada, tudo com preguiça de treinar. Menino, não põe o coração pra bater forte. Você sabe que eu tenho um chamado, eu falo assim, mulherada, vocês estão sem energia, sem vitalidade, não tem brilho, tudo murcha, trem esquisito, tem vontade de nada, fala que não tem libido. Eu falo, não treina, não come saudável, não faz um cardio, eu faço natação, corrida e tudo. Meu amor, eu ponho esse coração pra bater forte aqui, a égua de Faraó tá preparada. Eu falei, olha a égua de Faraó. Por que era a égua de Faraó? Ela era a mais cara, a mais valiosa, a mais bonita. Vamos lá que eu vou explicar para você o significado místico e espiritual na Bíblia, na Torá, sobre as éguas de Faraó. Imagina a crina de uma égua de Faraó, brilha mais que o meu cabelo e o seu. Os músculos dela eram mais fortes que o de nós dois. Gente, sabe o que eu impressiono? É que assim, a natureza irracional tá raciocinando mais do que a natureza racional. A natureza que não pensa tá mais testificando a imagem e semelhança do Criador do que ela só segue o que tem que seguir, o natural, o normal, caralho. Falou Aqui a gente quer ficar complicando tudo. Você anota a sua própria fase, que foi maravilhosa. Você arrasou, porque eu falo pra mulherada, Priscila, você assusta os homens. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Muito bem, vamos aqui agora entender no contexto original. Aqui ela já terminou já essa parte, né, esse tópico sobre as éguas de Faraó. Opa, deu uma mexidinha aqui na câmera aqui. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Vamos lá. Bom, o que significa no original hebraico as éguas de Faraó? Primeiro vamos ao Midrashim, ao Midrash Terrilim, ou seja, ao Midrash de Salmos. O que os nossos sábios eles falam sobre essa passagem de Cantares 1:9? Os nossos sábios eles dizem o seguinte: ele montou em um querubim quando Faraó saiu para perseguir Israel. Ele disse: dá-me um cavalo macho para montar, pois é leve. O santo
o que é o bendito seja ele fez. Ele apresentou uma imagem de uma égua diante de Faraó. Assim como o Faraó trouxe um cavalo macho, o santo bendito seja trouxe um cavalo macho e montou nele, como é dito. Quando você monta em seus cavalos, suas carruagens ganham vida. Isso quem escreveu foi o Catan Hanavi Abacuc, ou seja, o profeta Abacuc, no capítulo 3, versículo 8. O faraó então disse: dê-me uma égua que possa ficar de pé na batalha. Como quando um cavalo macho precisa urinar, ele para e atrasa a batalha. Mas uma égua, ela anda e muda de direção e é boa na batalha. O santo bendito seja, disse: eu também me comparei a você, como é dito. A minha égua entre as carruagens do faraó, eu comparo você, meu amor. Isso está em Cântico dos Cânticos 1:9. Vou repetir mais uma vez, porque pedagogicamente falando, quando nós repetimos uma frase, um texto, fica mais fácil para assimilar e para você armazenar na sua mente. Olha só, eu também me compararei. Isso aqui, o próprio Eterno está trazendo alusão a ele. Ele não disse que ele é como. Ele não disse que ele é, na verdade, ele não disse que ele é a égua de Faraó. Ele se comparou à égua de Faraó. Por quê? Se você olhar aqui nesse Midrash, a égua, ela tem várias características, principalmente em uma batalha. Como foi dito no Midrash Tehillim, ela não para urinar quando está caminhando. Ao contrário do cavalo que para. Ou seja, a égua ela não atrasa na batalha. É o que o santo bendito seja, ele está se comparando. Não que ele disse que é a égua de Faraó, mas ele comparou. Ou seja, Salomão, aqui ele está fazendo elogios a Deus. Você entendeu? Ele está tendo aqui um relacionamento espiritual com Deus, porque o livro de Cantares de Salomão é um livro de intimidade espiritual do ser humano com Deus. E como o Salomão tinha um nível de santidade muito grande, de sabedoria muito grande, de Rokma, que é uma das sefirot da árvore da vida, ele sabia o que estava dizendo. Olha só, e eu comparo a você, meu amor, Ani Ahavá, meu amor, Cântico dos Cânticos 1:9. O Targum, que é a língua mais antiga da Bíblia, o Targum é o aramaico para o Cântico dos Cânticos 1:9. Olha o que diz o Targum em Cantares de Salomão 1:9. Isso aqui é o versículo original, o passuque original de Cantares 1:9. Quando Israel saiu do Egito, Faraó e seu exército os perseguiram com os carros e cavaleiros, e o caminho foi fechado para eles. Em 4 lados, à direita e à esquerda, havia deserto cheio de serpente de fogo. Atrás deles estava o perverso Faraó, com os seus exércitos, e na frente deles estava o Mar Vermelho. O que o Santo Bendito, que é o nosso Deus poderoso, ele fez? Ele revelou na plenitude de sua força no mar. Ele secou o mar, mas a lama ele não secou. Os perversos e os Rachaim, a multidão mista de estrangeiros que estavam entre eles, disseram: ele pode secar as águas do mar, mas a lama ele não pode secar. Naquele momento, o Eterno ficou muito zangado com eles. Ele os teria afogado na água do mar, assim como o Faraó, seus exércitos, seus carros, seus cavaleiros e cavalos foram afogados, se não fosse por Moshe Rabbeinu, o profeta que estendeu as mãos em oração diante de Deus e desviou a ira de Deus deles. Ele e os justos daquela geração abriram suas bocas e cantaram canções, e eles passaram no meio do Mar Vermelho, em terra seca, em virtude dos méritos de Abraão, Isaac e Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, e os amados de Yahvé. Olha só, o original aqui. Então, ele está exaltando o nome de Deus. Salomão está exaltando o nome de Hakadosh Baruhu, o nome
do Todo-Poderoso. Vamos continuar aqui. O Midrash Tarumá, os nossos sábios dizem o seguinte: bendito seja ele, no caso, o Eterno, em um querubim, como é declarado. Teilim 18:11, Salmo 18:11. Ele cavalgava em um querubim e voava. Sobre o que Faraó cavalgava? Sobre uma égua fêmea, como é declarado Cântico dos Cânticos 1:9. A uma égua nas carruagens de Faraó eu te comparei, minha querida. Outra interpretação de a uma égua nas carruagens de Faraó. E qual é o significado de a uma égua? Os nossos sábios explicam. Em vez disso, o santo bendito seja, ele viu que Faraó não queria entrar no mar. Então, o que o santo bendito, o todo-poderoso Clemente, o justo, ele fez? Ele cavalgou sobre uma nuvem leve e transformou em uma égua. E ele colocou na frente dos cavalos das tropas, e os cavalos correram atrás da égua. E o santo bendito seja ele, o Deus Todo-Poderoso, desceu ao mar, como os cavalos vindo atrás dela para perseguir a água. Portanto, há uma égua significando uma fêmea. Outra interpretação de para uma égua nas carruagens de Faraó. Faraó disse às suas tropas: qual é o animal mais leve, mais rápido, para montar para que eu possa ir perseguir os filhos de Israel? Eles disseram a ele: uma égua, pois não há nada parecido no mundo. Portanto, devido à sua velocidade, os machos a seguiam. Faraó cavalgou rapidamente como as gazelas. E o santo bendito seja o nosso Deus, ele também fez isso. O santo bendito seja, ele disse diante dos anjos ministradores: qual entre todas as criaturas que servem diante de mim é luz? Eles disseram a ele: não há revelado diante de ti que não há nenhuma entre todas as criaturas que serve diante de ti que seja tão leve quanto ao querubim, que sai debaixo das asas do querubim. Então, o santo bendito seja, ele montou no querubim e derrotou o cavalo de Faraó e todas as tuas tropas, como está escrito em Êxodo 15, Sefer Shemot 15:19, que diz assim: pois o cavalo do Faraó com seus carros e cavaleiros entrou no mar. Está também escrito em Salmos 136:15, ele sacudiu o Faraó e o seu exército no mar. Moisés disse a eles: não foi isso que eu disse a vocês? O Senhor, o Eterno, Hakadosh Baruhu, pelejará por vós e vós calareis. E não há nada para vocês fazerem, exceto permanecer em silêncio. E o santo bendito seja, lutará as suas guerras. Você pode ter acesso a esses tratados, a esses originais, se inscrevendo em nosso canal. Temos um grupo de estudo, um grupo muito bom. Estamos ensinando as pessoas, na maneira do possível, no contexto original hebraico, como interpretar a Bíblia, como interpretar a Torá, o Tanar, os Neviim, os escritos, a Brit Hadashah, o Novo Testamento, no contexto original hebraico. Então, por isso que temos que ter muito cuidado ao lermos o livro Cântico dos Cânticos e cometermos equívocos, porque o livro dos Cânticos não pode ser romantizado de elogio para um namorado, para uma namorada, um esposo, para uma esposa. O livro dos Cânticos é um livro que é um relacionamento entre Deus e Israel, e Deus e o seu povo. Esse negócio de égua de Faraó, se você chamar uma menina ou uma mulher de égua de Faraó, não faça isso, porque você estará cometendo um erro gravíssimo na Bíblia, e isso é muito perigoso, fazer uma interpretação sem ter acesso, sem ter o conhecimento dos originais. Eu vou ficando por aqui. Hazak Baru. Se você gostou do vídeo, comente, compartilhem e deixem sua opinião. Deus vos abençoe.